tem sua dignidade, entendeu? Não sai daqui derrubando um e outro, não. Eu elegei o atual prefeito e vou eleger Padre Aguinaldo na cabeça! Por favor, Will. Oi. Eu queria pedir atenção aqui que estão assaltando. Vamos pedir para todo mundo ter cuidado. Uma companheira nossa foi assaltada. Vixe, minha filha, cuidado, viu? Pessoal, vamos ter calma. É por isso que eu tenho orgulho, para o povo fazer uma comparação. No meu tempo de governo, o povo tinha orgulho de poder comprar picanha para fazer um churrasco. 2015 fechou em 10,67% segundo o IBGE. Eles falam em 10 ponto qualquer coisa por cento, mas não tá só isso, né? A gente sabe que não. Aécio desistiu foi de comprar a carne. Carne principal, carne de segunda, aumentou bem. Não levo hoje. Amanhã eu passo de novo, ver o que tiver melhor preço eu levo. Só se tiver abaixo disso aqui, na promoção. O sentimento do brasileiro não podia ser outro. Tá bem desanimado, né? As coisas estão absurdo. Tudo tá caro, você vê, o salário não aumenta e as coisas sobem, né? Se nós não mudar esse governo, então é perdido. E não é por menos. No ano passado a energia subiu 51%. Mas este aumento tá todo mundo careca de sentir no bolso. Mas se fosse só este, na lista está também o preço do combustível. Subiu 30% em 2015. E o que tem de gente reclamando? Inclusive, eu até comprei uma moto para estar deixando o carro de lado, para estar dando uma economizada também, porque se eu ficar indo para o centro, pagando conta, indo para casa, visitando familiares, viajando para a loja, só com o carro vai pesar muito no meu bolso. Levar o carro na garagem fica muito difícil e não tem condições de passear como nós passeávamos antigamente. Quem paga o pato é o brasileiro, cada vez mais, é o trabalhador, né? É a classe cada vez pobre, cada vez mais pobre. Quer dizer que o petista teve um surto de amnésia seletiva, Josias? Ficou engraçado, porque o Lula rodopiou ao redor da tragédia como se nela não estivessem gravadas as suas próprias digitais e as de... A OTAN é para manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Houve, durante todo o período inicial da OTAN, várias discussões, principalmente a respeito da entrada ou não dos alemães. Havia todo por exemplo, de Gaulle era contra, depois aceitou, ficou a favor. Enfim, a OTAN teve vários percalços, e ela nasce com a Europa. Falaram que o Lula vai voltar e não vai voltar a comer picanha. Ursinho, você deixou de comer picanha? Não. Mas por que nós comemos picanha? Eu trabalho. Nós trabalha. Nós não espera político, não. Cria vergonha na cara, vai trabalhar, rapaz. Espera a vontade dos outros, não. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Violência que assusta também aqui em São Paulo, onde uma mulher foi morta por causa de um telefone celular. Um jovem foi morto na Grande São Paulo depois que bandidos tentaram roubar o celular dele. Um jovem morreu depois de ter o celular roubado e ser agredido com golpes de faca. Pelo menos 3 estudantes foram mortos na Grande São Paulo neste mês por ladrões de celulares. O último caso aconteceu na noite de ontem. Mesmo sem reagir, um jovem que estava a caminho da escola foi baleado na cabeça por criminosos. De vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista, porque, sabe, permitir que a Gleice, sabe,
dirige o PT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente. Deus é petista, Augusto? Essa é uma ofensa gravíssima, né? Isso aí, se ele acreditasse em Deus, ele estaria se condenando. É um tremendo pecado mortal. Lula não tem a menor chance no dia do juízo final, né? Sobretudo, ele faz o possível para não ter. Porque agora ele chega a Deus pelo caminho da Glaze. Aí não dá, né? É a coxa. Não falei amante, coxa. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, porque é proibido. Mas esta ponta de sucção, que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela, é um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos, como percebendo a agressão ao seu santuário. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim, queremos. Não é? Família é homem e mulher. Mesmo mudando isso, como não dá para emendar a Bíblia, eu vou continuar acreditando na família tradicional. Pessoal, antes de começarmos, quero aqui fazer um esclarecimento ou esclarecimento. Como nós respeitamos as leis, a legislação e as instituições, é importante avisar e deixar claro ou escuro que hoje falta de vergonha na cara das pessoas que governavam esse país durante tantos e tantos anos. Foi ao seu doido. Fizemos um canal de quase 640 quilômetros, que era para estar pronto bem logo depois que eu deixei o governo. E ele ficou pronto agora. Eu, sinceramente, de vez em quando, eu fico imaginando que Deus é petista. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. É dizer que tal conteúdo não pode ser publicado porque ele é ofensivo à sociedade brasileira. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. A chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Que pensa a elite brasileira. Ela é escravista. Aqui no Brasil, a metade dela é escravista. Essa guerra seria resolvido aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Agora, eles sabem o que fizeram comigo. Eles sabem.
Então ele sabe que é preciso mudar. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Para os aposentados, deixou um fio de esperança ao afirmar que ainda está estudando se vai vetar o aumento de 7,7%. Acompanhado por diretores e executivos da montadora, o presidente Lula participou da reunião do Conselho Mundial dos Trabalhadores do Grupo Volkswagen, ao lado do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha. Depois, percorreu a fábrica e cumprimentou operários. No discurso, falou da evolução do movimento sindical no Brasil, que culminou com um metalúrgico na cadeira de presidente. E brincou ao enaltecer o espaço que tem ocupado na imprensa internacional. Antigamente, um presidente do Brasil não saía nem no rodapé de um jornal alemão. Agora não, agora nós ocupamos muito espaço na imprensa alemã, na imprensa francesa, na imprensa americana, na imprensa inglesa. Tem hora que eu apareço tanto que eu nem consigo ler o que está falando de mim lá. Lula mencionou o acordo com o Irã, com regras para o enriquecimento de urânio, para defender o diálogo. Já teve Obama, Clinton, Bush pai, Bush filho, Reagan, todo mundo. Aquilo que eles não conseguiram em 31 anos, nós conseguimos em 18 horas de conversa e o Irã resolveu sentar na mesa para negociar. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. O presidente afirmou que o governo está tranquilo, porém de olho na crise da Europa. E voltou a dizer que não vai brincar com a economia só porque o ano é de eleição. Obviamente que os ministros sabem perfeitamente bem que quando você faz o orçamento, a proposta do orçamento aprovada na Câmara, ela está subordinada tanto ao crescimento de mais arrecadação ou ao decréscimo da arrecadação. Nós trabalhamos com a possibilidade de que vai melhorar a arrecadação e melhorando a arrecadação a gente vai repor a possibilidade dos ministérios gastarem todo o dinheiro que foram disponibilizados. Sobre se vai vetar o reajuste de 7,7% para os aposentados que ganham mais de um salário mínimo, Lula desconversou. Tem uma decisão, a equipe econômica está estudando junto com o Ministério da Previdência. Nos próximos dias eles me levarão a proposta e aí eu tomaria a decisão. Não há quem possa criticar o presidente da República ao dizer que vai realizar esforços para manter as contas públicas em dia. É claro, isso é muito louvável. Já se espalhou por todos os continentes. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. No Brasil, mais de 60 pessoas foram mortas pelo vírus H1N1. A Organização Mundial de Saúde elevou hoje o alerta para o nível 4 numa escala de 1 a 6. Isso significa que os países devem adotar medidas como restrição a viagens e ao comércio e cancelamento de atividades com aglomeração de pessoas. Tem diminuído a frequência de sair à noite, em balada, lugar fechado. O sinal de alarme principal é o desconforto respiratório. Falta de ar, aumento da frequência respiratória. No México, o vírus é suspeito pela morte de 152 pessoas. Quem não está gripado, se usar a máscara, se previne? Não se previne porque, primeiro que é impraticável, você teria que estar trocando a máscara várias vezes por dia. E eu tenho um dado muito interessante, que a gripe comum, que ninguém fala dela, ela mata por ano no mundo 500 mil pessoas. Ninguém dá bola para a gripe comum, só que ela mata tanto quanto a gripe, essa nova gripe, a influenza A, H1N1. E as pessoas estão apavoradas sem motivo. Não há argumento. Quem tem coração sabe o que tem que fazer. Fora Bolsonaro!
Eu tô com os povos indígenas e quem tá vaiando não tá sacando nada. A gente quer paz, e no tempo não pode ter um homem que quer guerra. Vamos ficar em paz. Não há por que guerrear, não tem morte, não tem arma, não tem que ter arminha, gente. Tá todo mundo louco, vamos ficar em paz, eu tô junto com todo mundo e nós temos que ficar juntos, mas não isso que tá acontecendo. Belê, música. Um forte abraço. Eu não devo. Você deve ir lá e se matar agora em pleno feriado. Eu tô aqui, ó, livre, leve e solta, graças a meu bom Deus e a minha mentalidade que não é tapada igual a sua, entendeu? Sabe por quê? Eu tô livre, leve e solta. Tá? Nossa, tá? Parabéns pra eu. Tá? Tira essa daqui é lixo. Eu não vou te levar pra lá, fizer minha mão pro lixo. Você é um lixo da sociedade. É por causa de você que tem o Bolsonaro. Por causa de você é burra que tem o Bolsonaro dominando. É por causa de você é burra que as coisas estão em cima da hora que tá. Entendeu? É por causa de uma burra que nem você que se acha e que não é porra nenhuma, é apenas uma burra. É uma burra da sociedade, uma trouxa. Você entendeu? Uma trouxa da sociedade. Você tá entendendo? É uma burra. Um celularzinho que não tem como. Tem o medo de ninguém. Tem o medo desse bicho que essa burra colocou no poder. Gente burra. Estão aqui para dizer. Olha que absurdo, os petistas invadindo o Extra. O Brasil é um dos maiores produtores. Olha os policiais. Olha, aqui é todo Extra, olha que absurdo. E como é possível dar R$13 a marca de hoje? O Brasil é um dos países que tem maior quantidade de petróleo, que é a matéria-prima para produzir. Gente, a polícia está chegando. A polícia tem que soltar bomba nesse povo. Não tem bala. Olha lá a polícia chegando atrás. Camaradas, se estou aqui para fora, vamos sentar. Não vamos aceitar